Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Edivan de Filosofia, mais um encontro, nosso penúltimo encontro, hein? Antes do nosso aulão, nosso penúltimo encontro. É um prazer novamente fazer companhia para vocês nessa tarde, o pessoal que estiver na madrugada, fazendo companhia na madrugada. Professor Carlos, já fez muita companhia na madrugada para o pessoal ou não? Não sei, eles não mandaram, não tem retorno e tal, mas provavelmente sim, deve ter bastante gente assistindo. Mas em outros tempos o senhor já fez muitas companhias na madrugada? Não, eu ia para casa estudar muito cedo aí. Imagino que sim. Do outro lado lá, a Paulinha também fez muita companhia na madrugada. Paulinha continua fazendo ou não faz mais? Eu vou exercer meu direito de permanecer calado. Eu vou dizer Muito que bem. ela acompanha livro de cálculo de madrugada só. Eu imagino muitos cálculos feitos na madrugada. Sempre muito bem acompanhada do Moisés. Quem é Moisés? É, o autor. Ah, bom, deixa eu ficar quieto. Pessoal, tudo bem com vocês? Então, nossa aula de filosofia de hoje, dando continuidade daquilo que nós conversávamos na semana passada, em que nós falávamos da origem da filosofia, né? Nós vamos dar continuidade do ponto em que paramos. Paramos então nos pré-socráticos, agora nós vamos finalizá-los e entrarmos então no primeiro filósofo socrático, que é o próprio Sócrates, ok? Direto na tela então os nossos temas de hoje. Na introdução à filosofia, os socráticos, aqui no caso também os sofistas, poderíamos até inverter aqui os sofistas, depois os socráticos, ok? Os sofistas eram considerados mestres do pensamento, os socráticos também eram considerados mestres do pensamento. Existe uma grande dúvida na filosofia se sofistas eram socráticos ou eram pré-socráticos e assim por diante, né? O que importa para você entender é o seguinte: quando falar para você de Socrático, você vai lembrar de três nomes: Sócrates, Platão e Aristóteles, ok? Falou de Socrático, falou desses três nomes, porque são eles os mais importantes, são eles os expoentes desse período, né? Quem são os representantes do período socrático? Sócrates, Platão e Aristóteles, né? Anterior a eles os pré-socráticos, posteriores a eles os pós-socráticos, ok? Vamos ver então o que a tela traz para a gente aqui de informação. No século V a.C., você vai lembrar que na aula passada eu terminei no século VI, né? Período em que nasceu a filosofia. Nós demos para você aqui então a certidão de nascimento da filosofia. Nasceu entre o século VII e VI a.C., na região da Jônia, na cidade de Mileto, na Grécia, e o pai da filosofia, então Tales de Mileto, que afirmava que a origem da vida estava na água. No século V a.C., Atenas vivia no auge de um regime de governo, nos quais aqui, olha só que beleza aqui, ó, nos quais os homens livres decidiam os interesses comuns a todos os cidadãos. Esses homens livres aqui eram os próprios cidadãos. O resto não é considerado, né? E é claro que eu não posso deixar nunca de uma aula de filosofia para manter aquela velha tradição, né, de dizer quem eram os cidadãos, né? Quem eram os cidadãos na Grécia? Vamos lá, vamos começar então a defini-los. Primeiro, para ser cidadão na Grécia tinha que ser homem, né? Cidadão na Grécia, homem, maior de 18 anos, filho de pai e mãe ateniense, nascido em Atenas, que seguisse a religião ateniense e que tivesse uma propriedade em Atenas. Vamos começar as exclusões então. Se somente homem pode ser cidadão, exclui-se nesse caso quem, Paulinha? As mulheres. As mulheres. A Paula, até o final do curso, ela vai entender realmente como funciona o processo, né? Provavelmente ela termina entendendo e você para na delegacia das E eu mulheres. na delegacia mas eu simplesmente estou transmitindo uma informação que não é minha, né? sim. Uma informação histórica, filosófica. Então as mulheres excluem. Maior de 18 anos, então jovens também estão excluídos nesse caso. Concordo com né? essa parte. Filho de pai e mãe ateniense. Então o pai e a mãe têm que ter nascido em Atenas também. Nascido em Atenas, tá fora. ok? Então estrangeiro está fora, ok? Que tivesse uma propriedade em Atenas, então escravo, quem é pobre também está fora, né? E seguidor da religião ateniense, tem que professar aquela religião. Esse indivíduo era considerado, volte a tela comigo aqui por favor, esse indivíduo era considerado então um homem livre e considerado cidadão. Então ele era o responsável por decidir os interesses dos cidadãos. Pois não. Posso fazer uma pergunta de cunho emocional? Por favor. É assim, você falou da religião, então assim, tem que confessar a fé. Mas para você confessar a fé, você tem que ter assim, alguns irmãos na sua fé. E provavelmente você tem que ser ingressado nessa fé, você tem que ser convidado. Você concorda? Eu não sei se eu estou certo no meu caminho. Não necessariamente convidado, não. Então era assim, era livre. Você tem a liberdade de seguir ou não aquela Eu imaginei religião. que isso daí também fosse mais um empecilho para você ser cidadão, que de repente você, eu professo a fé. Não, a nossa fé aqui não aceita muito você, não. Não, existe a questão de que todos são aceitos. É claro que
Tem os mais aceitos cada e um menos aceitos. ocupando o seu devido lugar, Tá. né? Cada um ocupando o seu devido lugar de importância dentro da religião. Uma Ok? religião meio índia, assim. Mais ou menos, mais ou menos. Então veja aqui, voltando aqui novamente. Esse pessoal era responsável por decidir os interesses. Veja que interessante, em outras palavras, eles determinavam em discussões públicas, isso aqui é o ponto crucial de hoje, ó, em discussões públicas, como a cidade deveria ser administrada. Como funcionam essas discussões públicas? Se eu acabei de definir para você quem era cidadão, não era todo mundo. Ser cidadão não é uma coisa para todos. Então, somente alguns têm esse direito de participar. E olha que interessante. O cidadão faz o que durante o dia? Vai para a praça pública e debate, discute os rumos que devem ser tomados para a política, para a cidade, para a polis. Edivan, então o cidadão não trabalha? Não. Na Grécia, em Atenas, trabalho era dito como trapalium, significava sacrifício. E isso não era para o cidadão. O cidadão praticava o oposto ao sacrifício. O oposto ao sacrifício é o ócio. Né? Então a prática do cidadão era a prática do ócio. Enquanto que o resto da população era o trabalho. Então a mulher, o escravo, o estrangeiro, todo esse pessoal trabalhava para sustentar toda a cidade, né? E consequentemente o cidadão que praticava o ócio. Trabalhar não era uma coisa legal, porque isso não daria tempo para o cidadão fazer o quê? Debater as questões públicas, pensar sobre o bem-estar público. Ele tinha que pensar em outras coisas que não fosse pensar no bem-estar do povo se ele tivesse que trabalhar. Ok? Então isso é um ponto interessante. Pois não, Paulinho? Posso fazer uma pergunta meio boba? Não, Quais nenhuma eram? pergunta é boba. Não esqueça disso, né? Quais eram os trabalhos daquela época? Tem todos os tipos que você possa imaginar, desde o artesanato, da escultura, desde o trabalho agrícola, do comércio, compra e venda, do cara que faz o câmbio de mercadorias, do indivíduo que trabalha no porto, do indivíduo que trabalha fabricando coisas. Então você tem todo tipo de trabalho, menos o político. O político não era trabalho, era ócio, era descanso. Cidadão. Naquela época, fazer política era descansar, não era trabalhar. Hoje é o contrário, hoje nossos políticos se esmeram e trabalham pra caramba. Trabalham um monte. Né? Trabalham bastante. Compreende ou não? Essa é aquela hora que vem aquela tela colorida de 3 horas da manhã. Bom. Mas é isso, Paulo. Então o trabalho da época eram os mais diversos possíveis. E ok? as mulheres trabalhavam mais com artesanato ou faziam um trabalho braçal mesmo? A mulher, ela fazia qualquer tipo de trabalho, não tinha um trabalho específico. Geralmente ela era responsável por cuidar do bem-estar das crianças em casa, cuidar do lar, manter as coisas organizadas, mas elas também, pelo fato de ter toda a delicadeza e aquela questão do detalhe, do olhar detalhista, elas poderiam também desenvolver essas atividades. Mas eram poucas as mulheres que se desempenhavam nesse sentido. A maioria era nos afazeres domésticos e ainda naquela agricultura que a gente chama de familiar. Cuidava de uma horta ou coisa parecida. Tá. Ok? Pessoal, é muito importante que você compreenda, então, o papel do cidadão. O cidadão era esse indivíduo e o papel dele era debater as questões públicas. Qual é a melhor forma de administrar? Nós vivemos num regime também assim, em que você, cidadão, tem o seu papel, o seu dever de fazer o quê? De participar das decisões e das discussões públicas. Aí você vai dizer, mas Edivan, então avise o governo que eu preciso praticar o ócio, que eu não posso sair para trabalhar. Pois é, mas o mundo hoje já está numa outra realidade e você tem que trabalhar e tem que participar ativamente das questões públicas, das discussões públicas, das discussões políticas, né? Porque se você não o fizer, o político vai se achar no direito, já que hoje nós vivemos numa política representativa, aquele que te representa vai se achar no direito de fazer o que ele bem entende. Né? E aí, é claro, depois não adianta nós ficarmos reclamando ou chorando sobre o leite que se derramou. Porque se eu soquei o pé no balde, é óbvio que o leite vai derramar. Né? E a partir do momento em que você não participa, a partir do momento em que você não discute, a partir do momento em que você não tem uma participação ativa na vida pública, na vida política, você está metendo o pé no balde. E aí é claro que o leite vai derramar. Ok? Vamos continuar então. Esse regime de governo, então, era chamado de democracia. Só relembrando para você, a democracia ateniense, fundada por um legislador chamado Clístenes. Ok? Embora não garantisse os mesmos direitos a todas as pessoas, muita atenção, a democracia ateniense não garante os mesmos direitos a todas as pessoas. Por quê? Porque a democracia garante os mesmos direitos aos cidadãos. Entendeu? Então tem uma diferença muito grande entre o cidadão
e o estrangeiro, entre o cidadão e a mulher, entre o cidadão e outra pessoa que vive na polis, mas que não tem essa alcunha, não tem essa determinação de ser um cidadão, não se encaixa naqueles critérios. Então esse indivíduo, obviamente, não tem os mesmos direitos, não goza dos mesmos direitos que o cidadão. Então a democracia ateniense é uma democracia que tem uma igualdade somente entre os cidadãos. Ok? Voltando então à tela. Representou, mesmo assim, não sendo uma coisa igual para todos, mas igual somente aos cidadãos, representou uma importante mudança no modo de ver o mundo, pois tinha como fundamento a ideia de que o homem tem sabedoria sobre o seu destino. Você vai lembrar então daquelas ideias de fatalismo, aquelas ideias que outrora eu já passei para vocês, contando para vocês alguns mitos. Contei para você o mito de Pandora, que contava a origem dos males e assim por diante. Perceba que quando você fala de destino, exclui-se de você qualquer responsabilidade sobre o que você faz. Então, de repente, eu chego aqui nessa aula e nesse momento, então, como já aconteceu... Não, imagina. Vou dar um exemplo pior. Como já aconteceu, inclusive, há pouco tempo aconteceu essa situação, ao vivo, o cara tirou uma arma e matou seus colegas de trabalho. Ok? Então, o que acontece? Se eu tiro uma arma aqui e faço isso, e sou uma pessoa que respalda as minhas ações no destino, eu simplesmente digo para a polícia, olha, desculpa gente, eu não tenho culpa, eu nasci para isso. Escutei uma voz interior que falava, vai lá. Não é a voz interior, estava escrito que eu ia fazer isso, então eu não tenho como mudar aquilo que está escrito. Entende? Se existir destino, não existe responsabilidade sobre as ações. E aí você que é esperto, você que anota tudo e que anotou outrora quando eu disse que ética é assumir as responsabilidades daquilo que você faz, você vai dizer, Edvan, então não tem ética se houver destino? Não. Eu quero fazer um comentário assim, ajudando um amigo meu que não está aí, não pode se defender agora, entende? Porque a venda de mapa astral é um troço que tem a ver com o destino, entende? Que ele acaba sobrevivendo disso. E você está dizendo que o negócio não existe, entende? Então assim, a vendinha do Elton lá vai fechar. E é um amigo, e trabalha com ele, é sério quase. Geralmente as pessoas que creem no destino, que culpam o destino, são as pessoas que geralmente resolvem tirar de si a responsabilidade e transferir para outras pessoas. E como nós vivemos numa sociedade em que nós não assumimos as nossas responsabilidades, eu acho que o Elton vai ficar rico. É não? Sim, porque as pessoas vão continuar acreditando nisso. Continua com a venda, tamo junto. Sai dessa vida de professor Elton. Mas assim, tem gente que diz que conserta relógio, mas enfim, é uma outra história, vamos continuar o assunto. Sim, ó, esses professores aqui, ó, tudo minguezeiro. Vamos lá. Pessoal, o que acontece então? O destino é isso. O destino seria então você não ter o controle sobre a sua própria vida. E na democracia, o indivíduo tem controle sobre o seu destino, porque é você que determina o que vai acontecer. A vida da polis, o destino da polis, está nas suas mãos enquanto cidadão. Aí é claro, nós não podemos deixar jamais de entender que a filosofia é uma das ciências, uma das disciplinas mais práticas que nós temos. Isso nós praticamos todos os dias. Então, se você parar para pensar que nós vivemos numa democracia e que eu acabo de dizer para você que na democracia, neste regime político, o poder de transformação está nas suas mãos, o poder de conduzir o destino da sociedade está nas suas mãos, então, meu amigo, assuma essa responsabilidade, tenha uma participação ativa, seja onde for, aonde você estiver, na rua, na chuva, na fazenda, ou numa casinha de sapê, já diria o poeta, né? Tem que assumir a responsabilidade de que você é responsável pela sociedade em que você vive. Música nova, o pessoal aí do estúdio, para procurar na saída de hoje, ó. Não estou sabendo do que você está falando, é música, é isso? É, claro que sim. Ah, eu entendi como poesia. Para com isso. Pessoal, então veja, é importante que você compreenda isso, ok? Vamos lá então, mais um pouquinho adiante. Jogue suas mãos para o céu, agradeça essa casa. Cadê a câmera do professor, gente? Professor, eu acho que... vocês perderam. Se o pessoal da mesa quiser pôr a música aí, ou somente o playback, você... Eu dublo. Eu dou para você o momento da aula para você fazer isso. Porque... A tua poesia é música. Ainda bem que eles não encontraram, que seria cômico se não fosse trágico. Não ainda. Seria muito Pessoal, trágico. vamos continuando então aqui, continuando depois desse momento... Carlos Toller. Vamos lá. As propostas que os cidadãos atenienses defendiam publicamente. Então, as propostas eram defendidas... Olha que beleza. Aqui, agora deu. As propostas que eles defendiam publicamente... Deixa eu apagar, deixar bonitinho aqui, ó, já que hoje a aula é de didática também. Eram feitas por meio de discursos proferidos na ágora. Você vai lembrar, então... que a polis atenienses você tinha a ágora e você tinha uma coisa chamada
Acrópole. A acrópole é a parte alta, a ágora, a parte baixa. Né? A parte alta, onde estavam os templos, e a parte baixa, onde estava o comércio, a praça pública, onde os cidadãos iam fazer o quê? Debater política. Para obter a aprovação da maioria, esses pronunciamentos deveriam conter, atenção, argumentos sólidos e a palavra essencial. Aqui você pode, então, anotar, colocar luzes de neon brilhando aí, ó, para você não esquecer. O seu discurso precisa ser persuasivo. Persuasivo significa que tem que ser convincente, ok? Você precisa convencer o interlocutor de que a sua ideia é a melhor. Falar bem e de modo convincente era considerado, portanto, um dom muito valioso. Bom, imagine, vivendo num período em que falar bem era um dom muito valioso, obviamente que tem gente que vai se aproveitar disso, né? O que os caras vão querer fazer? Vender coisas das Casas Bahia com juro altíssimo. Mais ou menos assim, mas essas coisas da Casa Bahia que você disse, era a forma, a técnica, a arte de falar bem. Então vão surgir aí, ou vai surgir aí, um conjunto de pessoas, um conjunto de pensadores, de filósofos, que vão se aproveitar dessa situação e vão querer vender uma arte. A arte de discursar, a arte de ser convincente, a arte da persuasão. Você sabe muito bem que o poder do discurso, ele transforma, né? O poder do discurso, ele pode mexer na sua estrutura. Quantos e quantos nós conhecemos que por meio do discurso bem proferido e bem dito, consegue muitas coisas, né? Pois derrubam não, Carlos? Prédios, aviões, derrubam... Muitas coisas. Muitas coisas. O legal é que assim, então se você não fosse cidadão, você não tinha essa facilidade do ensino, aspas, porque não era ensino, era passado, mas só os cidadãos, em praça também. Então, que você não estava naquela... Você acaba... Podia se dizer que era um governo do povo, porque o resto concordava, porque eles eram tão persuadidos, já que o pessoal tinha uma instrução tão maior, eles iam acabar achando uma boa aquilo ali, porque fosse, o cara é bom, eu sou ruim, acabou. Isso, ele é melhor, ele é o doutor, ele é o cara que manja e eu não manjo nada. Por isso que daqui a pouquinho vocês vão perceber que alguém vai causar uma revolução nisso aí. Tava indo tudo bem, até que um cara vem lá de baixo, né? Surge lá da periferia, né? Lá do, vamos brincar aqui, do gueto ateniense, né? Surge lá da periferia e vem mudando toda essa estrutura. E nós vamos fazer umas brincadeirinhas hoje, umas relações. Voltando à tela. A necessidade de se expressar bem, juntamente com a importância que foi dada ao indivíduo, o cara que se expressa, naquele período concebido como senhor do seu destino, favoreceu um surgimento de um grupo de filósofos chamados sofistas. Eles dominavam a arte de falar bem, a arte da oratória. O uso habilidoso das palavras. Eu adoro esse negócio, né? Eu acho que um discurso bem proferido, uma palavra bem dada é uma coisa espetacular, né? A pessoa que tem essa capacidade de se expressar. Por isso que o teatro é uma coisa maravilhosa, né? Por isso mesmo que o teatro grego também ganha nesse período grande força. Por quê? Porque essa arte de você conseguir expressar bem, né? Me lembro uma vez que o Paulo Autran, que Deus o tenha, fez um monólogo no Guaíra, deu mais ou menos 1h30 de monólogo, ele parado de preto no centro do Teatro Guaíra aqui em Curitiba, e ele falou por 1h30 poesias do cordel brasileiro, e todos nós, quando ele terminou, parecia que tinha falado por 10 minutos apenas. É o poder da oratória, o poder do convencimento, né? Ele explicava o poema e declamava, e isso foi uma das coisas mais maravilhosas que eu já vi com o poder do discurso, né? E aí você pode notar isso numa música, notar isso num livro, né? Então, até algumas vezes com o Marlos aqui fazendo a dobradinha com ele, eu já tinha dito que algumas coisas me encantam dentro dessa literatura, que é esse poder de persuasão que os autores têm de expor as suas ideias, né? A forma com que eles colocam, como eles colocam de uma forma que nos convence, ok? Mas é claro que você pode estar pensando, Edvan, isso é uma arma muito perigosa. Se essa arma do poder do discurso cair em mãos erradas, alguns problemas nós podemos obter. E eu digo para você, nós estamos colhendo frutos de pessoas que se utilizam desse discurso para convencer as pessoas para benefício próprio. E esse é o grande problema, né? Quando essa arma é usada para benefício próprio. Voltamos à tela então, por favor. Os sofistas, então, não eram somente homens que vendiam, né, o conhecimento, mas também foi um movimento intelectual da Grécia do século V. Sofista significa mestre, sábio, né? Então, professor Carlos, o senhor é um sofista.
Né? Não no sentido pejorativo da expressão, é claro, né? No sentido da sua maestria, da sua sabedoria com os números, com os cálculos matemáticos, etc. Ganhei meu dia já. Saber a respeito do homem político e jurídico não ambiciona um conhecimento gratuito e especulativo. Não era isso que eles queriam. Eles queriam vender o conhecimento. Mestres que ensinam a arte de convencer, mestres que ensinam a arte de falar bem, da retórica, do debate, colocam em dúvida não só a tradição, mas a existência de verdades. Atenção! Os sofistas colocam em dúvida a existência de verdades e de normas universais válidas. Outrora eu disse para você aqui durante as aulas que todas as vezes que nós falarmos de algo que é considerado universal, eu vou puxar uma flechinha e vou colocar aqui então que esses caras questionavam um conhecimento que a gente chama de metafísico. Olha que bonito. Aí com a Paula. Metafísico, ok? A Paula Não, é da eu parte não- mais física, a parte da Eu metafísica. sou mulher, não tenho outra direito à história. voz nessa aula. Não, você até pode participar, já que nós estamos no século XXI e a mulher conquistando seu espaço maravilhosamente. Não quer né? dizer que a gente vai escutar você. Mas não necessariamente que aquilo que você diga vai alterar essa história, que infelizmente é essa, né? A mulher, ela está conquistando hoje seu espaço e eu acho que ela tem que continuar, né, Paula? Hoje nós podemos ter o privilégio de tê-la numa bancada, né? Falando numa aula de filosofia, coisa que lá na Grécia, numa época como essa, os caras olharam e falaram, esse cara é tão louco, né? Ela não pode estar ali porque ela não tem competência para isso. Né? Mas era o que se pensava na época, infelizmente. Então, eles questionam essas verdades estabelecidas. Olha o que eles afirmam, olha que interessante. Não existe verdade nem erro, mas as normas, por serem todas elas transitórias como seres humanos. Nesse sentido, nós vamos criar aqui, eles vão criar uma coisa chamada relativismo. Não existe verdade, Carlos, não existe verdade, Paulo. Não existe. Agora, tudo é relativo. As coisas são ou deixam de ser de acordo com a minha opinião. De acordo com aquilo que eu sou. E aí nós temos um grande problema. Qual que é o grande problema que nós temos aqui? O fato de que isso tudo é relativo. O que é certo, o que é errado. O que é bom, o que é ruim. Como nós podemos julgar? Como nós vamos viver em sociedade, numa sociedade em que tudo é relativo? Em que cada um faz o que quiser. Porque nós vamos acabar vivendo somente uma vida de prazeres. Fazendo aquilo que me agrada, aquilo que me alegra, aquilo que me faz bem. A partir daí não há respeito para com o outro, a partir daí não tem ética. Exime-se qualquer culpa moral. Então, pessoal, a partir desse momento, a história da filosofia está passando por eu chamo de uma crise moral, porque os sofistas vêm trazer uma ideia de que tudo é relativo. Né? Tudo acaba sendo uma coisa considerada relativa. Na tela, então, nós temos aqui um exemplo, né, o Protágoras, que traz, então, o relativismo ou subjetivismo, né? Por quê? Porque você segue apenas os princípios da sua subjetividade. Tudo é relativo ao sujeito. O homem é a medida de todas as coisas. Então, as coisas devem ser medidas pelo homem, né? É ele que determina. É ele que vai dizer para você. Para você pode não ser uma coisa legal. Para você pode não ser uma coisa coerente. Para você pode não ser uma coisa correta, mas se para mim eu posso fazê-lo, ok? Imagine o transtorno que nós teríamos na nossa sociedade se nós vivêssemos uma sociedade de subjetivismos e relativismos, ou seja, cada um faz o que bem entende, ok? Isso é muito perigoso. Voltemos à tela então, e nós vamos ter um cara que vai surgir para mudar isso aqui, ok? Esse cara é o Sócrates, está aí o rosto dele na tela, ok? Esse é o cara chamado Sócrates. Vamos adiante. O irmão do Raí? Não é o Magrão. Não é o Magrão. Não é o Magrão. Doutor? Não era o Magrão. Mas era doutor também. E era doutor também, né? Esse era um diferencial. Rapidamente, então, Sócrates, filho de Sofronisco e Fenareta, Paulinha, anote lá esses nomes, você que em breve vai ser mãe, a Paula que vem de uma família em que as mulheres têm em torno de uma dúzia de filhos, e aí nós temos então aí a Paula podendo já colocar mais 2 nomes. Ela já escolheu alguns na semana passada. Anaxímenes, Anaxágoras, Anaximandro. Eu gosto daqueles dados. Imagina chamar eles pra almoçar. Isso, e aí depois ela vai chamar Sofronisco e vem a menina, né? A Fenareta. E para ajudar o Marcos quando tiver aí, se forem 3 meninos, você coloca lá próclise, ênclise e mesóclise. Fica tudo Beleza, perfeito. hein? Que Não? beleza. Nossa Por sinal, Senhora. foi tema da aula de hoje. Foi não? Olha que Eu nem beleza. estava aqui. Pois é, Eu também não perdeu. vi essa brincadeira. Preocupar-me depois. Então veja, filho de Sofronisco e Fenareta, né? A mãe dele uma parteira, o pai dele então um trabalhador que trabalhava com a questão de madeiras, enfim, com esculturas também. E ele era de uma família muito simples, né? Ô Carlos, eu gostaria que você e a Carla começasse a fazer uma relação com outro Carla? indivíduo. Que Carla? Paula. Que Com Carla? outro Prazer, indivíduo, Paula. desculpe. Com outro indivíduo histórico, muito importante.
Vai imaginando esse indivíduo enquanto eu conto a historinha dele aqui. Filho de pai e mãe muito simples, da periferia. Esse indivíduo nasceu então e viveu toda a sua infância na periferia ateniense como uma criança qualquer da periferia ateniense, simples. Né? Não tinha nenhum grau de importância, não tinha nenhuma participação ativa na política, até porque era uma pessoa muito simples. Seu pai é um homem simples, sua mãe é uma mulher simples, e ele foi crescendo, e já na sua fase adulta, certa vez, ele foi levado até o oráculo, né? O oráculo de Delfos. Esse oráculo ia dizer para ele, então, qual seria o futuro dele. Né? O oráculo ia dizer o que seria da vida desse rapaz. Esse rapaz entrou no lá onde estava o oráculo disse para ele assim: tu és o homem mais sábio dentre todos. E ele imaginou, de onde pode vir a sabedoria de um homem tão ignorante como eu? Nunca frequentei escola, nunca frequentei universidade, não tive um ensino, não tive um professor. Né? E ele saiu dali intrigado, porque o oráculo não pode errar. O oráculo tem que determinar aquilo que é realmente que vai acontecer. Esse rapaz sai dali então pensando, de onde pode vir a sabedoria de um homem que nada sabe, um homem que é ignorante? A única certeza que eu tenho na minha vida é a certeza de que eu sou um ignorante. A única coisa que sei é que nada sei. É que nada sei. E ele percebeu então que daí pode ser que surja a inteligência, a sabedoria de um homem. Talvez a raiz do saber se encontra aí. Só sabe aquele que sabe realmente que não sabe. Ou seja, aquele que realmente afirma a sua ignorância é aquele que realmente é sábio. Porque ninguém é sábio o suficiente para saber tudo. Então nós sempre temos algo a aprender. Então a certeza que nós temos é que nós temos sempre algo a aprender. Então é a certeza de que nós nada sabemos. E ele chegava nas praças públicas e olhava, por exemplo, como o Carlos acabou de colocar, aqueles caras falando como se fossem os doutores, os senhores da verdade, e ele observa aquilo e fala, não pode ser assim, né? Tem alguma coisa de errado acontecendo aí. Né? E esse cara começa a participar dos debates públicos, uma vez considerado cidadão, já que ele se enquadrava nos critérios. E ele começa a participar desses debates públicos e ele começa a inquietar, a mexer numa situação que realmente, anteriormente, ninguém mexia, que era questionar o poder de persuasão desses indivíduos. E é claro, quem é polêmico atrai, chama atenção. E é nesse sentido, então, que ele começa a ganhar destaque e alguns jovens, começando pelos jovens e depois algumas multidões, começam a segui-lo para acompanhar as suas ideias, os seus pensamentos. Lembrou de alguém que fez a mesma coisa ou não? Pelo menos uns 400 anos depois. É, mais ou menos. Mais ou menos. O chefe? É o filho do chefe? Esse mesmo. Então tá. E aí qualquer semelhança a partir de agora é mera coincidência. Aliás, não querendo, mas assim, os retratos que nem estava falando do Sócrates, tudo meio parecido com o Anjinho, tudo parecido meio... Não, mas tem uma... Eu sei que é o retrato, mas assim, todos eles têm um ar muito... Angelical? Muito bondoso, assim, muito canônico. E você já percebeu, e você sabia, não sei se vocês sabiam dessa curiosidade, talvez esse indivíduo nunca tenha existido. Porque existem 3 lugares que você tem registros sobre o Sócrates. Não existe nada escrito sobre ele. É numa peça de teatro de um cara chamado Sófocles. Tá? É numa obra de um amigo do Platão. Ok? E na obra do Platão existe um personagem chamado Sócrates. E não existe nada escrito por Sócrates. Então há quem diga até que de repente ele talvez nunca tenha existido. O pessoal das teorias, das conspirações aí. Mas de repente enfim. um movimento que tomou isso aí acaba se repetindo. Com certeza. Ok? Esse Pitágoras parece que também tem Existe uma teoria por trás. Uma teoria por trás disso, né? Voltemos então aqui à tela. E o instrumento adotado por Sócrates para chegar na praça pública, para questionar os caras, para o exercício da sua atividade filosófica, foi o diálogo, a conversa, o diálogo. E ele dividiu o diálogo em 2 etapas, ok? A primeira etapa delas ele chamou de ironia. Você sabe o que é ironia, Paula? Não. Vou te explicar. Já respondeu. Sabe aquele dia em que você chega aquele dia que você acordou e tudo tá dando errado? Não tem isso comigo. E você... Mas vai acontecer. Alguém... E aí é o seu destino. E aí o que acontece? Você não deu tempo nem de arrumar os seus belos cabelos e você vai fazer aquele rabinho de cavalo e sai correndo pra faculdade. Não, quando não dá tempo eu coloco a prisilinha. Pode ser a prisilinha, tipo você tá hoje. O dia que Na minha Exato. terra chamava-se Ramona. Ramona, É o grampo. O dia que ela chega japonesa na sala. Aí tem sempre alguém que não gosta da gente, né? No seu caso deve ter poucas pessoas, mas enfim. Quando você entrar na sala de aula, você vai descobrir. E aí o que acontece? Aquela pessoa que é falsa com Deixa eu ver se você. adivinha.
Tá linda hoje, Paula. Ela vai chegar e falar, nossa, que cabelo lindo, Anja, né? Flor. Shampoo de laranja. Aí você né? vai perceber o quê? Você vai perceber que essa pessoa está sendo Irônica. irônica. E aí o seu dia acaba. Porque se você for conversar com essa pessoa, você vai querer jogar ela no liquidificador, bater e tomar de canudinho a vitamina, entendeu? Credo, de professor. tanta raiva que você vai sentir. Você vai ficar muito indignado. Porque a ironia mexe. Quando você já arrumou algum namorado, Paula? Eu. Nesses últimos tempos? Então, dentre esses vários que você tá testando agora, fazendo um test drive, se você for discutir com algum deles, é muito fácil de você ganhar sempre a discussão. Ah, a primeira porque- coisa que você vai fazer é usar da ironia. Sempre. Isso serve pra casa também, quando você tá com 200 Me anos de casado. ensina, então. Não, É mais ou que- menos assim. Quando ele começar a falar, você vai dizer, realmente, você está correto. É impossível você estar errado. Uma pessoa tão sábia, tão coerente, a pessoa já vai começar, você está sendo irônico? Você fala, não, imagina, Capaz. eu não tenho essa capacidade, pois tu és o grande sábio. A última vez que eu tentei fazer isso, eu terminei como um dálmata. Eu imagino. Eu tinha tanto hematoma no Eu final do dia. imagino. Mas a ironia gera isso, então acaba a discussão. Então veja, a ironia, o Sócrates usava para quê? Na tela. A ironia, ele usava insistindo que nada conhecia, levava o interlocutor a apresentar as suas opiniões para, em seguida, envolvê-lo numa estrutura confusa de suas próprias afirmações, terminando por trazer à tona toda a ignorância do indivíduo. Ok? Perceba, a ironia, ele começava a trabalhar com perguntas e respostas, né? E de acordo com a resposta do interlocutor, ele fazia uma nova pergunta. E assim por diante. Por isso vem aquela expressão, o bom filósofo não é o que responde, é o que sabe perguntar. E ele ia conduzindo o interlocutor a responder, até que o conhecimento fosse esgotado. Chega uma hora que você não consegue responder. Aí ele dizia, tá vendo? Como você não sabia? Percebeu? Como você já não sabia? E você afirmava para todo mundo que sabia. Volte para a tela para você ver. Né? A ironia no sentido empregado pelo filósofo era dissimulação, uma pessoa dissimulada. Sócrates fingia desconhecer o assunto tratado no diálogo e fazia perguntas ao interlocutor, supostamente desejando compreender o tema. É claro, ele já sabia sobre o assunto, ele só fazia isso para deixar o cara indignado. A cada resposta, o filósofo encontrava uma falha no raciocínio da pessoa e formulava outras questões, até que o interlocutor chegava a uma contradição ou mesmo a demonstração de uma ignorância, dizendo que não sabia. A partir daí ele ia para a segunda etapa. A segunda etapa era chamada de maiêutica. Maiêutica também era conhecido como parto de ideias. Segundo Sócrates, todos nós devemos estar grávidos com ideias. Hoje é brainstorm. Quanto mais grávido de ideias você estiver, mais você poderá parir informações, ok? E aí, pessoal, veja só, o interlocutor era levado a tentar elaborar as próprias ideias, ir ao encontro da própria alma, adquirir a partir de então uma existência autêntica, verdadeira e original. Ok? Isso é maiêutica, isso é ironia, isso é método socrático. A partir daí, ele derruba o pensamento dos sofistas. A partir daí, a filosofia ganha uma nova perspectiva. Né? Não adianta você ter um bom discurso se você não sabe do que está falando. Discurso de sofista é falácia. Ou seja, eu dou sempre o exemplo, lata vazia descendo a ladeira. Faz um barulho danado, um estardalhaço, mas não tem nenhum conteúdo. Né? Então que você possa encher o seu discurso de conteúdo, que você consiga então formular bem as suas ideias. Essa é a dica da aula de hoje, assim a gente encerra. Grande abraço para vocês, sucesso para todos. Nos vemos na próxima semana, nosso último encontro. Tchau! Deu sorte, não acharam a música.